Salve na cama! Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o quê? Uzumaki e as espirais de Junjito. Likezão aqui do canal do Aizen, vídeo patrocinado pelo René Leite. René Leite, muito obrigado. Demorou, mas veio, tá? Verdade. Aqui no canal nós já temos alguns vídeos falando sobre Junjito, mas faltam duas obras principais que foram apenas citadas, Uzumaki e Tomy. Tomy eu até já falei um pouco nos outros vídeos, mas Uzumaki não. Minha motivação para ler Uzumaki de novo e gravar esse vídeo foi o fato de ter recebido um mangá também do Junjito, lá da Dark Side. Não é o Uzumaki no caso, né? São os Contos de Mimi, uma história baseada em relatos reais que foram colocados em um livro japonês. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre a obra, mas não hoje. Mas de antemão, eu já agradeço a Dark Side por ter me enviado tanto Mimi quanto fragmentos do horror, que nós vamos comentar também no próximo vídeo sobre Junjito. Enfim, o vídeo de hoje é sobre Uzumaki. Junto com Tomy, essa talvez seja a sua grande história mais conhecida. Ela segue um padrão bem Ito. Um grupo de pessoas começa a ser atormentado por uma força invisível, inevitável e pouco explicada. No caso, atormentada por espirais. Uma coisa que Junji Ito faz em muitas das suas grandes obras, aquelas que não são simplesmente um conto isolado, é dar ao público a ideia de quem é a ameaça desde a primeira página. Com Gyo, a primeira página tem um personagem no fundo do mar. As criaturas, inicialmente, vêm de lá. Tomy tem como exato primeiro quadro uma foto da própria Tomy, que é a ameaça no mangá. E Uzumaki não é diferente. A primeira página tem a protagonista rodeada de plantas e de um céu em formato de espiral. Um leitor mais atento não precisa de mais do que uma página para entender que o ambiente em si é a ameaça. Apesar de que, no começo da história, ele como um todo não seja exatamente. Também é interessante notar de onde vem a ideia para a primeira página da obra. Usando a definição da Wikipedia, que é bem simples de entender, a primeira página de Uzumaki usa de um hook and figure, um dispositivo de composição encontrado em pinturas, fotografias, filmes, etc., em que uma pessoa é vista por trás, no primeiro plano da imagem, contemplando a vista diante dela, e é um meio pelo qual o espectador pode se identificar. Cara, eu acho isso muito loucura, que existe técnicas de pintura, de como é feito, fotografia. Pra mim é tudo foto, tudo imagem, tudo pintura. Eu acho isso muito pica, né? Quem estuda e sabe. Figura da imagem, então recriar o espaço a ser transmitido. É comumente associada à pintura romântica alemã e particularmente ao pintor paisagista Caspar David Friedrich. Os primeiros capítulos implicam que existe algo na cidade, mas as situações são muito pessoais, entre aspas. Acontecem com um núcleo muito pequeno de personagens. Kiri, Swish e a família de ambos. O primeiro capítulo fala sobre a obsessão do pai de Swish com espirais, com uma imagem tão tenebrosa que se torna emblemática dentro da série e afeta profundamente os personagens ali. Swish nunca mais é o mesmo depois disso, e a sua mãe acaba criando uma obsessão, mas não uma de adoração como seu marido tinha, mas de repulsa. Ito consegue usar desse medo por espirais de uma forma bem criativa, por exemplo, aproveitando o fato de que uma parte do ouvido humano é composto por uma espiral para gerar o maior medo possível na personagem da mãe. Mas ao longo dos capítulos, esse medo que rodeia esse grupo de personagens vai se mostrando cada vez maior, assumindo uma grandeza e influência inexplicável. Há quem interprete Uzumaki sob o olhar do taoísmo, principalmente na forma como essa filosofia enxerga o universo como um todo. A cada capítulo, Uzumaki vai mostrando que todas as ocorrências que inicialmente não servem a nenhum propósito, na verdade fazem parte de um ciclo criado pela própria espiral para incitar um desejo nos cidadãos para retornar à espiral. Podemos ver momentos sutis disso, por exemplo, na primeira página, com a jovem Kiri parada não só em direção à cidade, mas em direção ao Lago Libélula, indicando de forma bem simples a influência da espiral já no primeiro capítulo, já que estar apontado em direção ao Lago Libélula é algo destacado em capítulos posteriores pelo irmão de Kiri, ao notar que todas as casas da cidade que não estavam destruídas estavam coincidentemente, ou não, apontadas para o lago. A espiral é algo eterno que se manifesta em uma época, fica em repouso enquanto há o período de reconstrução daquele local, para depois se manifestar novamente. O que também poderia estar relacionado com a ideia de Laozi, o criador do taoísmo, da natureza em constante estado de fluxo e mudança. Por um lado na história temos o elemento permanente, as espirais, assumindo um papel destrutivo tanto para as pessoas diretamente quanto para os objetos. Cara, mas também temos o lado humano, mano, que almeja a reconstrução. Em um momento os humanos conseguem se reconstruir, até que a espiral volta, ganha força e destrói tudo. Não é um lado destruindo um ou outro eternamente, são os dois representando um ciclo de duas forças intermináveis, o Yin e o Yang. É uma interpretação válida e que eu até gosto, mas dá pra ir além, analisando as proximidades entre Uzumaki e Lovecraft, o autor no qual Junji Ito assumidamente se inspira. Em uma entrevista, Junji Ito é perguntado:
Espirais Caralho, parecem véi. ser um Você viu lá em símbolo cima girando? preeminente Eu ia falar agora que eu notei, que doido. de muitos filmes, mangás e animes japoneses. Olha lá em O cima que a também. espiral representa na cultura japonesa e o que te inspirou a escrever Uzumaki? A resposta do Essa é autor uma foi: grande dúvida. eu acho que as espirais podem simbolizar o infinito. As diferentes etapas da espiral em Uzumaki foram definitivamente inspiradas nos misteriosos romances de H.P. Lovecraft. Seu expressionismo em relação à atmosfera inspira Arte é muito muito meu foda. impulso criativo. O próprio Lovecraft, que inspirou Junjito, carregava algumas opiniões sobre as espirais, que são transportadas, talvez por coincidência, para Uzumaki. Em uma carta datada de 1917, ele se mostra de certa forma entusiasmado pela descoberta de grandes nebulosas em espiral no universo. Mas a partir do próximo ano, 1918, a figura da espiral passou a figurar nas obras do autor cada vez mais um papel de caos e desordem. Abre aspas, na arte não adianta dar atenção ao caos do universo. Não consigo conceber nenhuma imagem verdadeira do padrão da vida e da força cósmica, a menos que seja uma confusão de pontos mesquinhos dispostos em espirais sem direção. Aqui nessa carta, enviada em 1923, o autor faz uma observação sobre o trabalho de artistas surrealistas lá da época dele. Uzumaki trabalha de maneira parecida, porque ao mesmo tempo que consegue criar uma figura do universo ordenado e pré-determinado, ele também trabalha com o caos e a desordem causada pela figura da própria espiral. Podemos ver mais do interesse de Junjito em relação aos pensamentos das espirais de Lovecraft no capítulo bônus de Uzumaki, onde Suichi encontra uma galáxia em espiral que simplesmente não aparece em nenhum livro. Essa história faz uma crítica ao desejo humano do reconhecimento usando o sublime. O personagem vilão, chamado Torino, deseja ser reconhecido como o descobridor da galáxia em espiral, e a influência da espiral o afeta de modo que ele tenta matar todos aqueles que podem ter descoberto a galáxia antes dele. Essa elevação Caralho. do sublime de seu próprio status é tratado dentro desse capítulo como algo ridículo. E para entender o que é sublime, veja o vídeo que está na descrição. A obra cria bastantes situações e capítulos que criticam esse privilégio da figura humana e mostram nossa irrelevância no âmbito mais geral. Personagens como Akame, que causam uma atração surreal e referenciam intencionalmente os efeitos causados pela própria Tomi, termina seu capítulo sendo engolida pela espiral, e permanecendo em uma total irrelevância ao longo do resto da Isso aqui obra. que eu acho bizarro que eu ainda não peguei, entende? O quê? Essa parada. Eu juro, eu tô me esforçando, calma lá. Essa parada da espiral, quando que acontece? Entendeu? É Tá um pouco muito- mais perplexo, vamos dizer assim. É mais complicado pra entender do que a Tommy, por exemplo, entendeu? Ainda é complicado. Sobre a Tommy. como que ela é e Como tananá. que funciona essa parada do Até aquele pote lá. Isso aqui? Uhum. Confesso que tá confuso. Falando em referências, o visual Não, eu tô usado ligado por que é um Junjito fenômeno, para mas, representar pô. a cidade parece ter muito inspirado no quadro Noite Estrelada de Van Gogh. Eu tô achando que quando eu for ler Junjito, eu vou ter que desligar minha mente, igual eu faço com o Jujutsu Kaisen, entendeu? Eu não preciso saber o que acontece. Acontece. Entendeu? O porquê, no caso. É igual o poder do Hakari, pô. Nessa... Só Oda sabe. Ponto Em um foi. certo capítulo, o céu fica bem parecido com o da pintura de Van Gogh, e a água no mangá também assume uma forma parecida. Uma outra referência vem na história Medusa, em que o cabelo de Kiri começa a ser influenciado pela espiral Caralho. e cada cacho ganha uma vida própria, até que uma colega invejosa entra em conflito com ela e elas têm uma batalha Caralho! de cabelos. É exatamente isso que você ouviu. Tá vendo? Essa história Foda-se. parece uma homenagem a uma Não, outra é. história de Lovecraft chamada Medusa's Coil, tirando que o Junjito não é acusado de ser racista por causa desse capítulo, que não dá pra dizer o mesmo do Lovecraft. Agora sobre o final. Pessoas muito pouco acostumadas com Junjito podem estranhar o fato dos personagens simplesmente desistirem e muita coisa ficar sem nenhuma explicação. Mas eu acredito que isso faça parte do charme da obra. O horror de Junjito dificilmente sente a necessidade de se explicar. Ele suga os personagens lentamente até que escapar se torna tarde demais. A própria primeira página, que poderia indicar a influência da espiral na personagem Kiri, também pode indicar um prenúncio de que Cauãzinho, muito obrigado pelos 5 5 meses. meses. Tamo junto, meu rei. Ajuda muito o canal. desde o começo, Kiri já perdeu, o que torna todo o final o maior pesadelo cósmico possível.
Provavelmente em 2023, o Uzumaki vai finalmente ganhar sua versão em anime, que atrasou por causa da pandemia. E teria algumas coisas pra eu falar, principalmente em frente aos Atrasou desenhos que o Junji Ito faz, mas eu já falei extensivamente sobre isso no vídeo. A gente já viu o trailer. Pô, e esse anime, eu juro pra você, me dá muito vontade de assistir pela curiosidade, pela obra, e sim por causa da animação. Vai ser desse estilo aqui, tá Me ligado? dá um pouco de agonia, viu? Dá um pouco de agonia, papo reto. Se você quiser ir lá conferir, sinta-se à vontade. Eu acho que por hoje é isso. E Eu acho muito tchau. interessante. E tipo, eu acho Tem que... final? É que são... O Junji Ito, no caso, são vários contos, né? E o do Uzumaki provavelmente deve ter. Mas tem tipo um conto final ou não? Como assim um conto final? Eles continuam lançando contos? É, eu acho que sim. Ou já lançaram o último conto que não vão mais lançar? Não sei. É que até dizer chega, tá ligado? Mas uma parada, um interfere no outro? Ou nem? Junji Ito é o nome do autor. Ah, tá. São os contos de Junji Ito, entendeu? Caralho! Então um não interfere no outro, interessante. Entendeu? E quando ele quiser Ia chega... ser tão maneiro se eu simplesmente pegasse as histórias da minha cabeça que eu fico inventando e colocasse num papel e simplesmente transformasse Você lembra do Gugu, Lendas Urbanas? Nossa, eu assistia É meio e que eu isso. morria de medo. É meio que isso, vamos dizer, tá ligado? O conto da mula sem cabeça, o conto do, sei lá, entendeu? Por aí vai. Cara, eu morria de medo, velho. Achei interessante. Eu vou comprar o mangá da Tommy. Vou comprar. Enfim, Aizen mandou... Foda. Conforme eu não entendi muito, é igual eu falei, é mais aceitar que existe o fenômeno ali e foda-se, tá ligado? Eu achei interessante as pautas que ele trouxe. René Leite, muito obrigado. Ajuda Foda. muito o canal. E eu Vamos gosto deixar o muito vídeo de original qualquer aí coisa- na descrição. Eu gosto muito de qualquer coisa que envolva Junjito. Eu também. Eu acho que não teve uma obra... Cara, igual as músicas de Himena, Uzumaki, Tommy, o Switch, o Frankenstein. Eu curti todos. Enfim. Ai, curtiu muito o vídeo. Aqui pra você escrever. E não se esquece.